Olá, eu sou José Costa, estamos iniciando mais um Economia e Negócios, aqui pela TV Nordestina, que somos vistos em 7 regiões do Nordeste e também pelo Sul TV da TV LG. Então o programa de hoje tem o oferecimento de Leótica, Forno de Pizza e Olímpia Produtos Naturais. Na descrição do vídeo, no canal Economia e Negócios, você encontra os endereços e telefones de como entrar em contato com esses 3 patrocinadores de peso. Bom, o programa de hoje, eu resolvi fazer um programa não entrevistando alguém, mas eu mesmo conversando diretamente com vocês, porque nós temos falado aqui numa linguagem que nós entendemos, mas que nem sempre todo telespectador entende do que nós estamos falando aqui. Então nós vamos hoje falar exatamente da linguagem que se adequa a todo o conteúdo que nós temos falado aqui durante a programação. Então, para que não fique muita coisa falada sem que haja uma explicação e que haja um lugar onde as pessoas possam se inteirar do que nós falamos, o programa de hoje vai ser um programa, digamos assim, didático. Então, vamos falar sobre a força do empreendedorismo global, considerando as vendas diretas e o marketing multinível. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos dar uma navegada muito bacana aí em algumas informações que eu tenho certeza será de muita utilidade para muitas pessoas, ok? Então, o surgimento da venda direta começou aí pelos anos de 1886 com a Avon, né? Ela é a pioneira no mundo das vendas diretas, conhecida. Então, são aí 135 anos de estrada que a Avon tem aí. E engraçado o nome, né, da Avon. Ele foi colocado porque o criador da Avon era ficcionado por literatura do William Shakespeare, e lá de Stratford-on-Avon, e colocou o nome da empresa de Avon. Por isso que tem esse nome. Então, uma história de 135 anos. No Brasil, a Avon funciona desde 1958, contando aí hoje com uma força de vendas de 1.700.000 consultoras ou revendedoras da Avon. Ok? E aí vem aí uma coisa ligando outra, né? A ligação do multinível começa exatamente com o surgimento das vendas diretas ao redor do mundo. Então, uma coisa interessante, né? Todo mundo que cria alguma coisa, cria por uma experiência passada ou vivida, e os gênios tiram dessa experiência de vida algo grandioso e coloca para a humanidade. Então, o Carl Hamburg, né? O fundador, o criador da história do multinível no mundo, ele viveu muitos anos na China, e lá ele aprendeu muito sobre plantas. Ele era um médico já, naturalista, né, e químico, e conheceu realmente ali o poder das plantas, né, aplicadas ao uso humano, por experiência própria. E então, nas viagens que ele fez por aquele mundão lá da China, ele viu realmente o resultado da aplicação das plantas na população local. E aí, voltando aos Estados Unidos, em 1934, ele resolveu criar a primeira empresa, né, o primeiro suplemento multivitamínico mineral da América do Norte. E ele chamou essa de Vita 6, né, um produto que tinha extratos líquidos de alfafa e outros nutrientes. Então, é uma experiência de vida que ele viveu e que ele percebeu que, colocando isso aí numa escala de produção, poderia atingir e beneficiar muitas pessoas. Então, em 1939, né, Carl Hamburg criou uma empresa que passou a se chamar de Nutrilite Products. Em 1941, ele lança nos Estados Unidos uma variante das vendas diretas. Que variante foi essa? Foi a criação do multinível. Porque as vendas diretas trabalham, que nós chamamos na linguagem aí, técnica do mononível. Ou seja, eu sou um consultor da Avon, e então eu tenho o direito de comprar da empresa o produto por um valor com desconto, e eu revendo esse produto para meus clientes com uma margem de lucro exatamente baseada naquele desconto que eu obtive da compra. Então eu vou ganhar na revenda do produto. Mas eu não tenho na venda direta, não há uma estrutura de multiníveis, não há uma remuneração em níveis. Então o Carl Hamburg teve essa sacada e falou, ora, se eu tenho um lucro ao revender um produto, mas também eu posso estender essa atividade para que outras pessoas também o façam, eu deveria ser remunerado por isso. E aí criou o multinível. Então, se eu
compro o produto com essa margem de lucro e vendo para os clientes, eu obtenho esse lucro. Mas se eu indico o meu vizinho, recomendo o meu vizinho para também fazer parte dessa empresa que eu trabalho com ela, revendendo os produtos, é justo que a movimentação que ele venha a fazer, eu também seja remunerado, porque, afinal de contas, eu fui o precursor do início de uma cadeia de consumidores daquele produto. Então, o multinível é isso, é remunerar as pessoas que vão indicando pessoas, que vão indicando outras pessoas, de outras pessoas, e essa remuneração em níveis vai acontecendo exatamente que caracteriza o marketing multiníveis. Tá? E aí cada empresa adota uma camada de profundidade até um limite, porque existe aí o que a gente chama de gargalo. Eu posso pagar até quanto para quantos, né? Até onde para quantos. Então, cada empresa tem um modelo aí que estabelece o seu plano. E engraçado que em 1972, né, a Amway viria a assumir o controle da Nutrilite, né, no ano de 94, e em 94 se tornaria a única proprietária da empresa. Então, uma coisa que foi fundada lá em 34, que em 72 a Amway passou a ter um controle e em 94 passou a ter o controle total da Nutrilite. Então, hoje a Nutrilite é uma empresa do grupo Amway, né? E mesmo sendo uma Nutrilite uma empresa de 80 anos, ela continua sendo líder mundial de vendas de produtos na linha de vitaminas e minerais e bem-estar. Então, surgimento do multinível 3 deu-se nessa fase quando o Carl Hamburg cria essa modalidade de remuneração em multiníveis e, em seguida, vem agora a história da Amway, como é que surgiu a Amway. Então, a Amway, assim como a Avon foi pioneira nas vendas diretas, a Amway também é a pioneira na história do multinível. Foi quando os donos, os fundadores da Amway, o que aconteceu? Quando o Carl Hamburg criou a Nutrilite e criou o multinível, eles foram trabalhar como distribuidores, como revendedores da Nutrilite. E aí fizeram uma carteira grande de associados, de distribuidores ligados a eles e movimentavam muitos produtos e começaram a imaginar, né, criar uma coisa maior a partir daquela ideia e a partir das práticas que foram sendo executadas ao longo do período que ficaram lá. Então, quando foi em 1959, 61 anos atrás, surgia a Amway, criada pelos amigos Rich DeVos e Jay Venendo, nos Estados Unidos. E essa dupla ela foi desfeita ano passado com a morte de um deles, mas os filhos dos dois continuam à frente do negócio. Então vem passando de geração em geração e o Jay Venendo ainda é vivo ainda para contar a história aí. Então a Amway é uma empresa interessante. Então, quando um dado importante aqui, quando foi dado o passo inicial da papelada, né, da documentação para criar a Amway, houve uma reação, né, do governo americano, dos órgãos regulatórios para a abertura de empresas, digamos assim, o fisco americano não viu com bons olhos, naquela época, a criação de uma empresa com viés da livre economia, né? Então existe toda aquela história, né? E ao mesmo tempo também estava começando Cuba, ali em 59, né? Então hoje, para a gente ver quais são os dois modelos que mais se adequam à realidade, basta olhar para os dois lados, né? Olhar a livre economia e olhar o modelo de economia cubana. Então não tenha dúvida, mas eles insistiram, foram pressionados a não fazer aquilo, foram, na verdade, orientados a não fazer, criar um modelo adequado à linguagem econômica da época, mas eles resistiram e não fizeram, criaram uma empresa de livre economia naquela época, já brigando contra os conceitos atuais. Um ano depois houve um incêndio, né? Há quem diga que esse incêndio não foi um simples incêndio, né, do acaso, né? E eles recuperaram todo o processo. E um fato interessante, o Richard DeVos, a preocupação que ele teve quando tomou conhecimento do incêndio, correu lá para o galpão e a primeira determinação que ele disse: salvem todos os funcionários. Não me importa quantos equipamentos, quanto de produto, quanto de caminhões serão perdidos, mas salvem todas as pessoas possíveis. Então foi uma coisa que marcou uma empresa nova e ele deu a prioridade em salvar as pessoas. E os negócios eles recuperaram depois junto com as pessoas que foram salvas
né, dentro dessa visão. E o Richard DeVoe escreveu um livro chamado Capitalismo Solidário. Eu lamento não ter ele em português, ele tem em inglês e espanhol. Eu tenho a versão em espanhol, são 236 páginas, eu já li 3 vezes esse livro. Cada vez que eu leio esse livro, tem um despertar diferente, porque ele conseguiu uma linguagem incrível em cima de fatos reais, de histórias, de depoimentos, de fatos ocorridos, e ele consegue, com uma capacidade incrível, fazer a ligação disso com citações bíblicas, com citações, digamos assim, ele vai do paraíso ao inferno, né? Um livro extremamente profundo, filosófico, vai de Santo Agostinho, fala de papas e fala de muitas coisas, e traz para uma realidade com uma recomendação em cima da questão da solidariedade, né? E ele tem algumas citações que ele cita lá, ele chamou de credos, né? Criou 10, 15 ou 20 crenças, não lembro agora. E em um deles ele diz uma coisa que é muito interessante. O homem que não tem o direito de escolher o trabalho ou a ocupação que ele vai obter a remuneração não é um homem livre, né? Era a visão bem da livre economia, né? Outro que ele cita, ele diz o seguinte: se você não está satisfeito financeira e espiritualmente com o seu trabalho, recomenda-se que você deve mudar imediatamente. Você tem que trabalhar num ambiente onde você se sinta primeiro feliz, depois remunerado e por consequência disso você tenha colhe os resultados desse trabalho. Então é um livro realmente que eu recomendo. Quem quiser, inclusive, eu vou deixar no meu canal Economia e Negócios, quando eu subir esse vídeo, o vídeo do programa, eu sempre deixo o link para vocês baixarem um e-book. Eu vou deixar esse livro em espanhol, vou deixar o link para que quem queira baixar esse livro, Capitalismo Solidário, eu tenho certeza, apesar de que está em espanhol, mas nós somos muito bons em espanhol, não é não, Moza? A gente lê em espanhol, lê em inglês e tal, mas o livro é de uma capacidade de te transportar para dentro dele, que o idioma fica em segundo plano e você vai realmente fazer uma leitura muito boa. Eu recomendo muito, então vai estar na descrição do vídeo o link para baixar o Capitalismo Solidário. Então essa aqui é um pouquinho da história da Amway. Não vou ler todo o slide aqui para vocês, espero que vocês aí tenham mais tempo, a tela está aberta para que vocês possam ler, e eu vou caminhar porque o tempo aqui urge. Então, a Amway veio na consolidação do multinível no mundo, né? Então, após a criação, criou-se lá, a Amway foi criada em cima da abreviação do The American Way Association, no dia 9 de novembro, lá em 59, e já absorveu mais de 5 mil distribuidores da Nutrilite, que estavam sob a tutela da rede de Richard DeVoe e Jay Van Andel, e começou toda a história. E eles começaram ali em 59 com um produto para limpeza concentrado, biodegradável, chamado LOC, Liquid Organic Concentrado, que está disponível no mercado até hoje e nunca foi imitado. Então é uma coisa incrível, uma fórmula assim muito bom. E 1 litro, a filosofia dos produtos Amway, eles são de grande durabilidade e de grande aplicabilidade. Esse LOC, por exemplo, você pode transformar 1 litro de detergente concentrado multiuso para qualquer tipo de limpeza que você possa imaginar de superfícies. Você pode fazer de 100 a 150 litros de detergente. Então ele vai ficar hoje metade do preço que você paga um detergente comum. E sem as químicas que existem nos detergentes comuns, sem agredir a pele e muito menos o meio ambiente. Até a embalagem plástica, eles conseguiram reduzir um tempo de deterioração dela na natureza. Então é em cima de muitos princípios, muitas coisas que eles conseguem até hoje manter a número 1 do mundo, a posição número 1 do mundo no ranking das vendas diretas e multinível, continua sendo da Amway, a segunda da Avon. Depois eu vou mostrar daqui a pouco, tem uns dados interessantes aqui, eu trago para vocês aqui. Então esse produto está disponível até hoje. Eu sou usuário dele, passei a lavar carro com ele, percebi que a pintura do carro não arranhava mais, né? O brilho aumentava sem estar usando cera. Então é de 1001 utilidades realmente o LOC, muito bom e biodegradável, não tem química, a pessoa que tem alergia a alguma coisa não vai ter problema em usar ele aí. Então ela vem consolidar realmente o multinível depois dessas, a partir de 59. E a Amway, quando lançou o multinível, começou a ser, inclusive, mal interpretada pelos americanos, porque, vamos dizer assim, arrebanhava, né,
dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e aí o governo não via aquilo com muito bons olhos, né? Chamava de esquema de pirâmide, o Senado americano entrou com ação contra a EMA, aquela coisa toda, foi muito perseguida, e somente na década de 70, com o surgimento dos microcomputadores, da microcomputação, né, que ela conseguiu realmente provar, através de relatórios, que o sistema era um sistema, apesar de estar até então nas fichas, né, escrito ali, cada um controlava o que tinha, pagava os impostos da forma mais vamos dizer assim, mais empírica possível. Com o advento dos computadores, ela pôde provar realmente muito rápido, com a geração de relatórios e recolhimento de impostos, uma série de coisas, e aí começou realmente o multinível tomar um corpo bem diferente a partir da década de 70, meados de 70 em diante. E aí começou o boom da empresa no mundo inteiro, porque a informática veio realmente para fazer grande diferença em nossas vidas. Ok? E então eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, para a gente encerrar esse primeiro bloco, uma informação muito importante. Os dois sistemas de mercado que nós temos hoje, o mercado tradicional que todos nós conhecemos e o mercado de multinível, o marketing multinível, como é que ele se encaixa? Então vamos aqui primeiro, essa tela aqui, vamos botar a tela cheia. Então você tem no mercado tradicional que nós conhecemos, nós temos um fabricante que repassa para um distribuidor e já colocou aí uma margem de lucro. Esse distribuidor passa para um atacadista que também passa a margem de lucro dele. O atacadista passa para um varejista que também já vai colocando a margem de lucro dele e que passa para o consumidor final. E esse cifrão grande é o que nós pagamos, o lucro de toda essa cadeia. Mais mídia, mais publicidade, né? Então o fabricante gasta muito até que um produto chegue nas mãos das pessoas. O multinível fez uma coisa muito simples. Então esse mercado tradicional, ele é burocrático, dispendioso e limitado. O multinível não. Ele liga a fabricante, tem um produto e liga diretamente a você, consumidor final, que se transforma em empreendedor, certo? Então, o mercado multinível, ele elimina essas variantes aqui do meio, no mercado tradicional comum, e você tem aqui uma ligação direta com a fábrica. E você pode fazer três coisas: consumir, revender e duplicar aquele produto e aquela ideia de trazer mais revendedores, certo? E esse dinheiro todo que foi economizado aqui, por não existir mais essas variáveis, ele vai reverter o quê? Em ganhos para quem está consumindo, revendendo e duplicando, né? Aí você fala, mas consumidor ganha? Ganha. Você compra um detergente, um LOC da EMA, que substitui todo e qualquer tipo de multiuso, hoje por R$60, o preço de hoje. Então você faz as contas em casa, quanto que você gasta com tantas outras coisas para fazer limpeza em casa, você substitui por um único produto. Então você já ganhou quanto? Economizando, né, uma nota preta. E não é pouco dinheiro não. Existem levantamentos aí que mostram que uma casa comum gasta hoje em média R$240 a R$270 por mês de produto de limpeza. Então você pode passar a gastar somente 60. Tá? Então você tem essa vantagem. E é sem burocracia e é ilimitado, né? Então o que é que você tem que fazer agora? Consumir, revender e duplicar. Você vai indicar pessoas e formar a partir de você uma rede, né? E é interessante que quando surgem essas bolinhas, as pessoas falam, agora ali, isso é uma pirâmide, isso é uma coisa que eu gostaria de, ainda enquanto eu fosse vivo, não ver essa má interpretação do marketing multinível. Então você entra simplesmente com essas três coisas, consumindo, revendendo e duplicando, a empresa entra com estrutura, entra com produto e serviço, entra com plano de compensação, entra com o sistema de TI e de logística, e você recebe as bonificações pelo volume gerado a partir de você, de forma indefinida, né? Essas pessoas, essas três pessoas que estão ligadas a você aqui, elas vão trazendo outras pessoas e o sistema vai remunerando de forma inteligente, e assim está caracterizado o marketing multinível, que é uma coisa esplendorosa. Nós vamos depois, no segundo bloco, voltar com números do marketing multinível e vocês vão ver que coisa maravilhosa. Então, eu espero realmente que esse conteúdo didático, informativo, sobre a questão das vendas diretas, do surgimento do multinível, ele desperte em você que tem dúvida, que acha que multinível é pirâmide, que ouve falar isso e duplica, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a grande mídia. Infelizmente, quando se refere a multinível, se refere de forma jocosa ou desconfiada, né? E alguns órgãos até do Brasil grandes não têm uma percepção clara e certa do que é multinível, então faz ilações realmente que não são merecidas a um sistema tão fantástico, um sistema que
tem a melhor distribuição de renda do mundo. Nada distribui melhor renda do que marketing multinível. Nada, absolutamente nada. E daqui a pouco eu falo para vocês o que acontece no Brasil hoje com o multinível. A Amway abriu o mercado brasileiro, vamos dizer assim, antes de 91, o Brasil já contava com empresas de venda direta, como a Avon, como tantas outras, com algumas de multinível, como eu lembro já o nome, Home Family, tal, mas para valer mesmo, para manter uma cadeia até hoje, uma cadência até hoje, a gente conta de 91 para cá. E aí, realmente, foi uma coisa assim, empolvorosa. Então, nós voltaremos no próximo bloco para falar dos números do multinível das vendas diretas no Brasil. Então, Economia e Negócios volta já. Todas as segundas, às 22 horas, a TV Nordestina apresenta Economia e Negócios. Entrevistas com empresários, executivos e líderes de diferentes segmentos para deixar você em dia com as novidades da economia brasileira e do mundo corporativo. Economia e Negócios. A apresentação, José Costa. Olá, José Costa, estamos voltando com Economia e Negócios para dar continuidade ao assunto de hoje, né, que foi a história do marketing multinível, das vendas diretas, e vamos agora falar de números, né, no Brasil e no mundo. Então nós temos aqui na tela um gráfico que mostra números globais do multinível. Essas informações, foram tiradas da WFDSA, que é a World Federation Direct Selling Association, né, que é a Federação Mundial das Vendas Diretas. Então, todo ano eles mantêm essas informações e esses dados são de 2019, né? E até tem a observação aqui que não pode mais ser usados após 31 de maio de 2021, já perderam a validade. Então, a gente observa aqui o seguinte: no mundo, vamos para esse gráfico aqui da esquerda, né? Nós temos uma distribuição dos volumes de vendas de multinível e de venda direta aqui pelos continentes, americano, asiático, europeu e tal. Da direita, nós temos a participação dos países, ou seja, as 10 maiores potências nisso. Então, primeiro, vem Estados Unidos com 20%, China com 13%, Coreia com 10%, Alemanha com 10%, empatado com a Coreia aqui, Japão com 9% e Brasil em quinto lugar. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 3, sexto lugar o Brasil. Nós já tivemos aí no quarto lugar, né? Às vezes apertadinho em terceiro, mas as coisas realmente, o multinível é muito forte e aconteceu da gente estar hoje aí despontando no sexto lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que é uma colocação muito boa para a gente aí. Aqui tem mais uns dados aqui. O Brasil hoje movimentando aí em torno de 44, 45 milhões de reais, aqui 38 milhões de dólares. Aqui uma colocação nossa nas Américas aqui, na América do Sul, nós somos o terceiro, abaixo apenas de Argentina, Bolívia e tem Brasil. Mas veja aí realmente que a Bolívia tem um volume aqui diferenciado que está em queda, entendeu? Uma questão de queda aqui, apesar que esteve muito bem. Então nós estamos o Brasil em terceiro, mas na realidade o segundo da América Latina aqui. A próxima tela mostra as 10 maiores empresas de vendas direta e multinível do mundo, como eu falei, a Amway, Herbalife. Então, Amway com 8,4 bilhões de dólares, é um bocado de dinheiro no ano, né? Herbalife 4,9, Avon com 4,7, e aí vem as outras aqui para a Natura com 3,6, né? Uma empresa nossa, brasileira aí, despontando muito bem. E a Tupperware também aqui embaixo com 1,8 bilhões. A Amway em 2012, se não me engano, 2012, 2013, ela fechou o ano com 12 bilhões. Ou seja, era uma movimentação de 1 bilhão de dólares por mês no mundo inteiro. Então é muito dinheiro para a venda direta porta a porta, né? Uma coisa, um volume realmente chega a ser assustador. Outra tela interessante também aqui é no Brasil. Então eu encontrei aqui numa publicação aqui Aqui embaixo, depois vai aparecer onde foi que eu tirei essas informações. A questão do
no Brasil. Então, está lá dito assim, a crise não bateu. Apesar do marasmo na economia brasileira nos últimos anos, o setor de venda direta manteve o nível de emprego, expandiu receitas e atraiu empresas. Então, de 2005 para 2019, nós saímos de 3,8 milhões de pessoas envolvidas com essa atividade, subimos para 4,1, né? 4 milhões e 100 mil pessoas trabalham nessa modalidade hoje. Faturamento, né? Nós tivemos aí, nos mesmos 4 anos, considerando 2005 a 2019, saímos de 12 bilhões para 45 bilhões de reais. Então, um crescimento relativamente bom, né? E continua crescendo. Aqui, o crescimento de empresas, né? Isso foi no site cosmeticinnovation.com.br. Então, a quantidade de empresas saímos em 2005 de 120 para 153, ou seja, sempre estão surgindo empresas novas na área de venda direta e multinível, beleza? E aqui, o faturamento das vendas diretas no Brasil hoje, segundo a ABVD, né? Em 2019 foram comercializados 2,5 bilhões de itens de produtos e serviços, né? E chegou a um volume de 45 bilhões de reais, né? Então a força de vendas, aqui está mais traduzindo o que eu já disse, de mais de 4 milhões de pessoas, né? E aqui começa algumas coisas interessantes, né? Quando eu falei ainda há pouco que as mídias tradicionais, quando se refere ao multinível, eles começam a associar, me parece que um desejo que a coisa não é legal, não é boa, e começa, infelizmente, tem esse comportamento. Tem, logicamente, algumas matérias muito boas sobre multinível, com alguns especialistas, mas, em via de regra, as notícias a mídia tradicional não tem muito prazer em enaltecer o multinível e as vendas diretas, né? Vocês vão ver daqui a pouco como é que chamam as pessoas que não têm carteira assinada, vocês vão ficarem pasmos com o que vai ser mostrado daqui a pouco. Então, aqui tem uma coisa seguinte, olha. Misturando marketing multinível e discursos motivacionais semi-religiosos, a Rinode fatura 2,8 bilhões em 2018 e se consagra como a terceira empresa de cosméticos do país. Aí olha o que aqui uma determinada mídia colocou. Eu nem lembro qual foi esse aqui, mas eu vou depois informar aqui. Parece que foi o Valor Econômico, se não me engano, foi Isto é Dinheiro, um dos dois, um ou outro. Então, olha a matéria que saiu aqui, ó. Pode colocar na tela cheia. Às 20 horas de domingo, 16 de dezembro, um intenso foguetório empolgou mais de 40 mil pessoas que se espalhavam pelo Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Não se tratava da comemoração do título de campeão brasileiro, celebrado uma semana antes na mesma arena, ou de mais um dos shows do Beatle Paul McCartney. Naquele fim de semana, o local recebeu por 2 dias uma convenção de vendas e a festa de 30 anos da empresa de cosméticos Rinode, que, apesar do nome de origem japonesa, surgiu na garagem de uma casa humilde na zona norte de São Paulo. Com tamanho público, a conferência foi um sucesso. Então, o cenário de 2018 foi completamente diferente. A estimativa era de fechar o ano com um faturamento de 2,8 bilhões. Para 2019, a companhia planeja superar 3 bilhões. Em 2014, era apenas 170 milhões. Então, moral da história, para essa alfinetada maldosa, porque na verdade estão chamando de seita, estão criando a coisa de uma forma jocosa. Eu fico triste porque não enaltece, né, o fato de 40 mil pessoas estarem celebrando ter uma renda a mais, de estarem unidas pelo mesmo propósito, de ter uma empresa que está dando chance para essas pessoas que o mercado tradicional não oferece. Então, acho que caberia muito mais colocar uma observação nesse sentido do que colocar aí tipo uma brincadeira que não faz sentido. Mas eu digo o seguinte, a resposta para essas maldades é o seguinte, a Rinode colabora para a geração de renda familiar de mais de 300 mil pessoas no Brasil. E ponto final. Então, outra coisa aqui, ó. Notícias do setor. Emoi. Tem gente, quando eu falo em Emoi, é engraçado, né? Engraçado que as pessoas às vezes nem falam Emoi. Fala Emoli. Fala MUA. Não consegue falar Emoi direito. Engraçado isso aí, eu tenho notado isso aí. Emori. Um monte de coisa aí. Mas quando você fala via de regra da Emoi, as pessoas mais maduras, né, da minha faixa, fala, caramba, a Emoi ainda existe? Ué, a Emoi não tinha fechado no Brasil? Ué, ela ainda existe no mundo? As pessoas não têm noção, né, do que ela fatura. Ela continua sendo a número 1 do mundo
e a maioria acha que ela sumiu. É uma falta de informação. Então, para quem não sabe, a EMA aqui, olha, ano passado, isso dados de 2017, eu não consegui encontrar dados mais recentes, até porque com o fechamento do calendário americano, que é no mês de agosto, a gente tem sempre um delay de 2 anos de informações. Haja visto a própria WFDSA informar para nós aqui, nós falamos de dados de 2019. Esse é um dos motivos aí que eles usam lá de fechando de quartos em quartos no ano e fecha em agosto, certo? Então, mas ano passado no Brasil, 2017, a EMA faturou 300 milhões de reais no Brasil, né? Foi a receita estimada. Mais de 200 mil distribuidores, hoje passa muito disso, está muito perto dos 300 mil, eu creio também, né? E na época tinha 600 funcionários. Então, como é que você pode... Né? Eu, fazendo aqui uma comparação, eu fui funcionário da Varig no Rio de Janeiro por 15 anos, e no auge da Varig, a Varig tinha 28 mil empregados, uma folha de pagamento bilionária, né? Em 94 eu saí da Varig, e com 2 anos eu tinha até uma posição muito boa, já comentei aqui no programa outra vez aqui, eu consegui crescer, comecei lavando banheiro lá na Varig e consegui chegar no segundo escalão da empresa como assessor de uma diretoria, assistente de gerente, assessor de diretoria e tal. Então eu tinha acesso aos números e eu era responsável por fazer inclusive um tal de um book que chegava na mão dos 17 diretores, que era um retrato financeiro da empresa. Tudo que eles precisavam para tomar decisão estava naquele book, né? Então, eu quando saí da Varig fui trabalhar com multinível, né? E não fui bem recebido na família com essa ideia, porque eles não sabiam o que era isso, eu já tinha uma noção do que era. Então eu tinha naquele tempo um salário de 23 salários mínimos, né? Na época dava 5 mil e poucos reais, 5.500, mais anuênio, dava uma grana boa. Então eu tinha um carro, o carro mais novo que eu consegui comprar enquanto funcionário da Varig, da maior empresa da América Latina, da 5ª maior do mundo. Como segundo escalão, eu tinha um carro financiado de 3 anos. Foi o carro mais novo que eu consegui comprar, né? E quando eu saí da Varig, saí de 15 anos de Varig, 12 anos de RH, me formei em administração de empresas, fiz curso de inglês, uma série de cursos de Getúlio Vargas, viajei por muitos lugares do mundo aí pela Varig, aí, fazendo reuniões, etc. e tal. A Acordo Trabalhista, participei muito intensamente das variáveis de recursos humanos lá. Então, eu fiquei depois, quando eu fui atuar com o marketing multinível, que com apenas 2 anos e 8 meses, trabalhando numa atividade nova, sem ser empregado de ninguém, por conta própria, definindo a hora, o dia, com quem e aonde eu queria trabalhar. Eu, com 2 anos e 8 meses, eu comprei o primeiro carro à vista da minha vida, 0 quilômetros. Eu comprei um Logos prata, cheguei na agência, fiz questão de levar o dinheiro dentro de uma pasta, né? Foi aquela de nordestino arretado. Falei, vou levar aqui o dinheiro, vou pagar, e a primeira viagem que eu vou fazer com esse carro vai ser aonde? Na Varig. E quando eu saí lá, disseram que eu era louco, como é que eu deixava um emprego daquele para ser camelô, vender vitamina. Essa era a visão que tinha de mim, enlouqueceu, o Zé Costa ficou doido. Então eu saí realmente da agência, com um carro sem placa, e fui tomar um cafezinho na Varig. Então quando eu cheguei lá com aquele carro, que o Logos, quando foi lançado, tinha aí um porte hoje de um Corolla, de um Jetta, de um Honda Civic, né, por aí. E eu cheguei com Logos prata, sem placa na Varig, e foi E esse Paraíba enlouqueceu, aquela coisa toda. Então foi assim não foi uma vingança, né? Foi para mostrar, cara, eu descobri que existe vida além da Varig. Você tem que estar aberto para o mundo, você não pode ficar travado numa coisa. E o maior medo que eu tinha era de ficar ali até me aposentar. Isso me assustava, né? Travado naquilo. E 5, 6 anos depois eu me vi diante de uma organização no Brasil inteiro com 126 mil pessoas. E sabe quanto eu gastava para manter essa organização no Brasil? 0. Aí eu comparava, caramba, a Varig é a maior empresa da América Latina com 28 mil funcionários, quase não podia pagar a folha de pagamento. Até que chegou um ponto que não pôde mesmo, né? E eu tinha uma rede espalhada, uma força de vendas espalhada pelo Brasil, de mais de 120 mil pessoas, que não me custava nada e me rendia dinheiro todos os meses. Com o quê? Com o trabalho de quê? Qual era a minha parte? Minha parte era treinar, era informar, era motivar, era ajudar, era orientar as pessoas, era estar ligado naquilo ali, validando o trabalho para ser continuado, né? E muita gente falando que a gente estava fazendo era uma seita. Não, o Zé Costa entrou numa EMA, aprendeu uma seita lá, está criando uma seita nova. Então já escutei tanta da piada, né, por conta de multinível, mas uma coisa eu consegui com multinível não foi ganhar dinheiro,
né? Eu cheguei na década de 90, início de 2000, ganhar 60 mil reais por mês. Não estou fazendo propaganda minha não, até porque não tem mais um centavo disso. Pela minha inexperiência de educação financeira, eu investi tudo em estoque, e estoque acaba, vence, ninguém compra mais, eu tive que devolver e acabaram, saí 800 mil reais e foi embora. Vou fazer o quê? Não tinha experiência, um cara novo, ganhando muito dinheiro, eu não conhecia da educação financeira, eu fui investir em estoque. Quando houve aí a perseguição que a empresa teve que deixar o Brasil e os produtos venceram, o que eu tinha que fazer? Assinar a nota e mandar para São Paulo para a empresa incinerar os produtos. Então, de 800 mil, recuperei 68 mil e Zé Fini. E comecei a construir tudo de novo, né? Porque o preço é o mesmo que eu pago quando paguei em 94 para começar com multinível. Continua o mesmo, né? Qualquer pessoa pode começar. Então, é uma experiência incrível, não dá para comparar mercado tradicional com multinível, não dá para se comparar. Eu acho que os dois se completam. Ele é uma atividade que você deve começar quando você tem um emprego, né? Fazer ele como uma atividade paralela. E quando houver um empate, aí você começa a pesar, né, as duas coisas, põe na balança e vê onde está sendo melhor aproveitar o teu esforço. Mas não é uma atividade de você começar sem um centavo para depender dele. Você até constrói. Eu, quando comecei, saí da Varig, não tinha lá uma boa situação, não. Saí da Varig com um monte de dívida para pagar, a indenização. 80% eu dediquei à minha família aqui na minha cidade para... Porque eu, com 34 anos, quando eu saí da Varig, eu era jovem, solteiro e podia fazer o que eu quisesse, viver onde eu pudesse. A minha família, não. Eu era rimo de família, né? Então, é uma longa história, mas vamos lá. Se você entender um pouco a vida de quem trabalha com multinível, tem os altos e baixos. Vamos embora. Então, a questão do faturamento. Agora aqui, Natura, por exemplo. Natura e Avon, a receita... em 2019 houve uma queda, né? A Avon de 21,5, caindo de 2,1 bilhões para 1,6, e a Natura 16,5, de 4,7 para 4 bilhões. Há inclusive me parece que houve uma fusão, Natura e Avon, a Natura comprou a Avon e vão fazer parte de um batalhão de 6,6 milhões e meio de distribuidores nas duas, somando as duas empresas. Aqui no portal G1 começa agora alguma coisa interessante aqui, né? A informalidade bateu recorde em 2019. Veja histórias de quem trabalha por conta própria. 4 em cada 10 profissionais trabalham por conta própria ou sem carteira assinada no país. Bicos trazem renda muito menor que o trabalho em carteira e não condiz com a formação dos trabalhadores. Que não condizem com a formação dos trabalhadores, eu concordo em gênero, número e grau. Que nós temos aí advogados, temos médicos que hoje trabalham com venda direta. Porque não tem uma empresa que absorva essa mão de obra. A pessoa vai fazer o quê? Vai roubar? Tem que trabalhar com alguma coisa. Então, realmente não condiz com a formação. Agora, não é verdade que a renda de um autônomo ela é necessariamente menor do que quem tem uma carteira assinada. E isso está totalmente fora de contexto, né? E aqui tem a taxa de informalidade no mercado de trabalho superou 41%, né? A maior proporção desde 2016, quando o IBGE passou a investigar esse índice. Agora, olha só. Evolução da taxa de desemprego. Saímos aqui em 2018, em agosto, para de 11,7 para 11,6, até em queda, né? Mas não é o que a gente vê na realidade. Ora, olha só aqui a maldade. Número de desocupados. Isso é de uma maldade incrível, né? O desocupado, né? O vagabundo. Não é por aí. E aqui uma observação que foi feita por um economista do Banco Fator, que eu discordo totalmente, né? Ele diz o seguinte: o chamado empreendedorismo, em grande medida, reflete a necessidade de busca da sobrevivência e não uma opção sobre a modalidade de ocupação. Eu gostaria que isso fosse o inverso, as pessoas realmente optassem e buscassem empreender, que saísse dessa questão de dizer assim, como eu não tenho nada que fazer, para eu não morrer de fome, eu vou empreender. O que eu entendi com essa matéria foi isso, não é por isso. Agora, emprego sem carteira assinada. Aqui tem no mínimo uma coisa estranha. Como é que eu tenho empregado sem carteira assinada, né? Como é se ele está desempregado, como é que eu vou medir? Tá lá. Então, tem aqui também os dados de 2018. Não foge muito, 11,5 para 11,8. Não é muito grande. E aqui diz o seguinte: o número de desempregados sem carteira de trabalho assinada, por sua vez, atingiu novo patamar recorde de 11,9 milhões de pessoas, com um crescimento de 2,4% no período de um ano. Já o número de trabalhadores com registro em carteira teve um avanço bem menor no período, de 1%, somando 33,2 milhões.
Ou seja, é a microeconomia, é o autônomo, é o cara que está dando as cartas do mercado da economia do Brasil. É a pequena economia, é o autônomo, é o que eles chamam de informalidade, que no fundo não tem nada. Até porque taxar de economia informal o pessoal de venda direta e de multinível, onde as empresas são obrigadas a recolher 11% do INSS e tem que pagar por obrigação imposto de renda, que informalidade é essa? Então, já que é considerada informal, deveria isentar do pagamento dos impostos que são cobrados, né? Aliás, eu tenho uma opinião sobre imposto de renda que não tem nada a ver com o que se cobra. Devia ser imposto sobre salário. Renda, para mim, é o que eu ganho aplicando o meu salário. O meu salário não é renda. Agora, eles não são loucos de chamar de imposto sobre o seu salário, porque, na verdade, não é algo assim incrível. Imposto de renda. Então, só devia cobrar quando eu tivesse uma renda. Um rendimento daquilo que eu ganho. Não sobre salário. Né? Mas, vá lá. E aqui, mais uma coisa, eu coloquei uma interrogação enorme aqui. Segundo o IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em 2.317. No trimestre, aqui considerando aqui 2018, né? Com a alta apenas de 0,8 na comparação com o mesmo período de 2018. Né? Olha só. Entre os trabalhadores com carteira assinada, houve queda de 0,4. Ao passo que, entre os empregados sem carteira, que eu continuo discordando, como é que é empregado sem carteira? Os trabalhadores e os por conta própria, sem CNPJ, as altas foram de 0,6 e 1,4, respectivamente. Então, isso mata o que foi dito, tentar dizer no capítulo anterior, quando dizia que ganhava menos. Se aqui foi maior, então o autônomo está dando de lavada aí. Então, outra coisa aqui, ó, quem atua na informalidade continua ganhando bem menos. No trimestre encerrado em outubro, o rendimento médio de quem tem carteira assinada foi de 2,1, enquanto que o trabalhador sem carteira foi de 1,3. No trabalho por conta própria, a renda média foi de 1,3, para aquele que não tem CNPJ. E aí faz uma observação aqui, que eu acho isso aqui um absurdo. Ou seja, além de não poder contar com os direitos garantidos pela CLT, como fundo de garantia, férias remuneradas, 13º, o trabalhador informal recebe em média apenas cerca de 60% do que quem tem carteira assinada. Isso é totalmente sem nexo, não é por aí. Eu quero agora, nesses 4 minutos que restam, citar aqui algumas autoridades, algumas opiniões de autoridades do mundo que dão opinião sobre marketing multinível. Então, esse aqui é o Max Gehring, ele é um consultor conhecido aí, inclusive esteve aí em grandes portais aí falando sobre isso. Ele diz o seguinte: tente o marketing multinível, você será autônomo, terá o treinamento apropriado e não terá chefes pegando no seu pé. Os resultados serão consequência direta do seu esforço. Você quer mais liberdade do que você acordar? Como eu, desde 1994, conquistei uma coisa que poucas pessoas têm, chama-se liberdade. Eu acordo o dia que eu quero, a hora que eu quero, vou para onde eu quero, trabalho com quem eu quero e não corro o risco de ser demitido. Todo dia eu faço novas amizades, novos clientes, faço novas vendas, faço novos cadastros, indico pessoas para começar uma atividade multinível para que eles tenham geração de renda e tem total liberdade. Não tem preço, liberdade não tem preço. Outra aqui. O Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: marketing multinível dá às pessoas a oportunidade de, com muito baixo risco e muito baixo investimento, criar seus próprios ativos, de adquirir riquezas. Aqui um conhecido aí, se alguém conhece esse cara aqui, chamado Bill Gates, e uma vez perguntaram a ele se ele perdesse tudo, o que é que ele faria? Ele disse: se me dessem a oportunidade para começar tudo de novo, eu escolheria o marketing de rede, que é o network marketing, a mesma coisa. Aqui tem mais 3 autoridades. O Donald Trump, eu procurei uma entrevista que estava sendo feita com ele num talk show, e ele deu essa resposta e foi vaiado, né? Foi engraçado. Perguntaram a ele: se você perdesse tudo e tivesse que começar tudo de novo, o que é que você faria? Ele disse o seguinte: eu buscaria uma grande oportunidade em multinível para construir fortuna novamente. E aí, fecha aqui que eu vou dizer, a plateia sorriu, começou a vaiar, e ele, com aquele jeitão dele de irônico, ele virou e disse o seguinte: por essa razão é que eu estou aqui sendo entrevistado e vocês estão na plateia. Então respondeu de uma forma irônica, né? Outra aqui, um outro investidor que o mundo conhece, Warren Buffett. Atualmente, os investimentos mais inteligentes estão nas empresas de marketing de rede. E aqui, Bill Clinton.
O multinível, ex-presidente dos Estados Unidos, o multinível promove valores fundamentais em todo o mundo e dá às pessoas a oportunidade de alcançar o máximo potencial em suas vidas. Para mim, este é o verdadeiro sonho americano. Em outro post dele, ele disse: o multinível fortalece o nosso país e nossa economia, não apenas através do seu sucesso, mas porque oferece oportunidade a outros, né? E aqui, antes dessa tela, eu vou ficar aqui, deixa eu ver o Bill aqui, quero fazer uma observação. Quando a gente fala em multinível e oportunidade das pessoas, eu gosto muito de uma frase de um grande especialista no assunto que chama Zig Ziglar. Ele tem uma frase, dentre tantas, que diz o seguinte: se você ajudar o maior número possível de pessoas a conseguir o que elas precisam, você terá tudo o que deseja. Então, o pressuposto do multinível você traz uma pessoa para a sua companhia, indicado por você, você se torna a ser responsável pelo sucesso dela. Porque se ela não tiver sucesso, você não tem. Então, você, na verdade, por premissa, você tem que ajudar, né? É dando que se recebe. Se eu ajudar o Moza a ganhar um milhão de reais por mês, eu tenho um percentual desse 1 milhão. Mas se eu ajudar 10 Mozas a ganhar 10 milhões, eu vou ter 5% sobre 10 milhões. É assim que a banda toca, né? Então, vamos aqui mais um interessante. Então, eu quero aqui, nas considerações finais, deixar aqui uma alfinetada, que é o seguinte: o mercado do empreendedorismo no Brasil é algo de uma envergadura inimaginável, considerando apenas as práticas já conhecidas das ofertas disponíveis e corriqueiras. Tudo que já se conhece no Brasil de empreendedorismo é algo imenso, imenso. Agora, por outro lado, considerando a evolução da tecnologia da informação, a coisa toma um corpo jamais imaginado, principalmente se tratando do mercado de criptoativos e blockchain. Mas isso é assunto para um outro programa. Agora, deixa só uma mensagem aqui, para que você comece a pensar como uma pessoa comum pode ter ganho em apenas 4 meses mais de $1,5 milhão de dólares através de um smart contract. Aqui estão os dados do cara, a ID dele, tudo que precisa na blockchain é um ID, uma carteira criptografada, está aqui, 1.557.000. Esses dados existem, são reais, qualquer pessoa no mundo tem acesso a esse ID, pode ver tudo que ele ganha e como ganhou, só não pode mexer. Aí o grande segredo, a grande vantagem do mundo dos smart contracts, que eu quero realmente, no outro programa aqui, abordar isso de uma forma mais profunda e colaborar também com essa, assim como foi a ideia do multinível hoje, trazer essa coisa da história, de que de fato existe, não é um bicho-papão, não é um papa-figo, não é o que o povo pensa, não é uma pirâmide, né? Procura entender o que é uma pirâmide e o que é multinível. E uma coisa interessante quando se fala de pirâmide, hoje a lei que trata dessa questão de proteção de crimes contra a economia popular, ela data da década de 50, 60. Então está muito ultrapassada. Então a visão é meio distorcida, muito distorcida. Muito foi boa, mas é isso aí. Então vocês aguardem que irão me ver falando muito dessas 3 marcas aqui no programa: Speedgreen e Forsage Águias. Speedgreen é uma companhia nova brasileira que está com uma história incrível no Brasil, trazendo produtos de ponta. Enquanto o Brasil não o Brasil, algumas autoridades, alguns órgãos regulamentadores ficam com um monte de mimimi, tem uma empresa aí brasileira com mais de 8 anos de experiência que conseguiu patentear um produto em mais de 70 países, com comprovação científica aos resultados que ele se propõe. E eu estou fazendo parte dessa empresa com muito orgulho e eu sou defensor de multinível de produtos naturais. Eu sei como eu era em 94 e sei como eu sou hoje, por usar produtos naturais de boa qualidade. Então, fica aí o convite para o próximo programa, Economia e Negócios. Certamente estarei com um entrevistado aqui muito bacana, um jovem, que vai contar um pouco da história dele no multinível, aqui de Campina Grande, e é um cara que a timidez era tanta que no emprego que ele conseguiu no banco, pediu para trabalhar no CPD, para não falar com ninguém, e tornou-se um dos grandes palestrantes do Brasil, chegando a fazer palestra para 7.000 pessoas no Gigantinho em Porto Alegre. Então é esse tipo de gente que eu vou estar trazendo aqui no programa, e com essa ideia de entrevistar empreendedores, empresários locais, líderes de multinível, pessoas com uma história incrível de empreendedorismo que venceram. Essa é a ideia, nada de TV cabidela. Sangue aqui, desgraça, não faz parte da nossa linguagem, ok? Um forte abraço e nos veremos no próximo programa.